E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje eu tô aqui para falar sobre quem você é, né? Sobre quem somos nós. Qual é a nossa definição diante dessa vida aqui, né? É o que eu tenho para falar aqui hoje, é um questionamento e uma reflexão sobre quem a gente sente que é, né? Porque querer ser uma coisa, pensar que né, é uma coisa. Agora, ser tem mais a ver com sentir, né? Quando você é mestre em alguma coisa, isso tem a ver mais com sentir do que com pensar. Quando você sabe algo, isso sempre tem mais a ver com algo que parte de dentro, algo que está introjetado, algo natural, que flui e no qual você não precisa pensar muito. E daí vem o quê? A confiança, né? A certeza de que você conhece, que você tem um conhecimento. É por isso que é muito fácil você ver quando uma pessoa tem maestria em algo e quando uma pessoa simplesmente ainda é insegura, não é tão experiente, né? A experiência também é importante e principalmente o autoconhecimento, a autoavaliação. Tem aquela frase que diz, né? Um passarinho não se exibe quando voa, ele simplesmente voa. É algo natural para ele. É diferente de um passarinho que ainda não sabe voar, né? Que ainda está nas tentativas. E aí, né, ele não tem confiança ainda, muitas vezes ele cai e tal. Mas o passarinho que já está acostumado a voar, flui. Simples assim. Então, às vezes, né, eu acho importante isso. Né? Eu acho que é importante você conhecer quem você saber das suas capacidades. E uma coisa que é muito interessante, até mesmo no campo profissional, né, uma vida de uma forma geral, é que a gente não tem que buscar se aperfeiçoar muito em coisas que a gente não é bom, né? Tem gente que acha isso, né? Não, eu tenho que me aperfeiçoar, né, no que eu não sou bom. Você vai perder tempo, né? Nesse mundo aqui competitivo, onde você sempre tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor naquilo que você já é bom. Aprimorar, né, aquilo que você já possui como tendência ou como dom, né? E eu acho isso muito importante. Tem muitas pessoas que pensam numa carreira, por exemplo, numa profissão, e elas pensam só no dinheiro, né? Que essa carreira, que essa profissão vai dar para elas, e pensam muitas das vezes no status, ou simplesmente, né, acabam indo porque os pais já são daquela profissão, né? Então facilita, e às vezes não é da pessoa, às vezes a pessoa não tem isso dentro dela, mas ela vai por ali porque é um caminho mais fácil e tal, por causa de uma situação de estabilidade financeira. E aí, né, quebra a cara, porque todo trabalho é uma coisa que você vai fazer diariamente a maior parte da sua vida, né? Então, se você escolher fazer uma coisa para a qual você não tem aptidão ou que você não goste, você provavelmente vai ser um péssimo profissional ou um profissional mediano, mas você jamais vai ser um mestre naquilo ali, porque é uma coisa que você faz com o coração. Então, a emoção, né? Tem que entender. Emoção, gente, que a gente fala aqui que você tem que minimizar, que você tem que restringir, digamos assim, né? Controlar, é sempre em relação à dependência emocional em relação aos outros. Acho que esse tipo de emoção é que a gente tem que minimizar. A carência, né? Dependência, precisar do outro, precisar do carinho do outro, precisar da aprovação do outro, tudo isso você tem que minimizar em você. E como é que você minimiza isso? Sabendo quem você é, né? Entendendo que principalmente toda a vida, toda a existência é virtual, né? Nossos cérebros são como se fossem computadores. A nossa vida é aqui dentro. Né? Entende? Não tem nada fora. Tanto é que quando você dorme,
você percebe, né? Então, quando você acorda, você passou por vários sonhos, várias experiências tão reais quanto essas aqui. E no sonho, inclusive, você consegue até quebrar algumas regras, né? Você consegue voar, levitar, né? Tive um sonho um dia desse que eu estava andando pela parede. Então, qual o mundo real? É esse aqui ou é o mundo dos sonhos? Né? Tudo está aqui dentro. Então, né? Não tem nada real, não tem nada fora. Se existe alguma coisa próximo de realidade, é o que você está experimentando aqui dentro da sua mente. Então, quando você entende isso, né, você entende que esse mundo aqui é um mundo de controle também. E aí você minimiza as suas emoções em relação aos outros. Né? Mas você, é claro, você vai ter que aprender, isso é chamado de inteligência emocional. É saber aplicar a emoção no momento certo, porque realmente, às vezes, você tem que demonstrar um pouco de emoção. Às vezes, realmente, nós somos seres emocionais, né? Mas, às vezes, a sua emoção faz com que você ajude uma pessoa, de repente, dê um apoio, né? Ou, você se dói vendo uma situação de um animal, por exemplo, que está sofrendo, você vai lá e ajuda, né? Então, essa emoção a gente precisa manter, para ter empatia, para conseguir se colocar no lugar dos outros também. Agora, a gente tem que minimizar isso, né? Para não ficar dependente. E a emoção aplicada de forma inteligente é o que eu falei, né? É você conhecer os seus sentimentos, né? O que você é dentro de você, o que você gosta. Tem um professor, né? Professor antigo meu, ele falava uma coisa muito interessante, né? Ele falava: você quer saber quem você é? Se observe quando você está sozinho. Você quer saber quais são os seus reais interesses? Se observe quando você está sozinho. Porque quando você está perto dos outros, você se contém, né? Você se coloca dentro de um personagem. Você não, né? Você pode até estar sentindo alguma coisa, mas você muitas das vezes não expressa. Então, as pessoas usam máscaras o tempo todo. Então, quando você está sozinho, você vê quem você realmente é, vê os seus interesses, né? Você está sozinho, não tem ninguém te observando. Então, qual é o seu real interesse? Quem é você, né? Você já parou para pensar nisso? Que às vezes você está numa onda, nem sempre as posturas que nós assumimos diante da sociedade é aquilo que nós queríamos ser. Sabe? Muita gente fica escondida dentro de si mesmo, né? E você é o quê? Você é mais masculino, você é mais feminino? Observe suas atitudes até diante dos outros. Né? Você tem tendência a se submeter à autoridade, né? Você é mais feminino, né? Você tem tendência a aceitar as ideias dos outros. Você é a pessoa que muda fácil de humor só porque alguém falou alguma coisa. Então essa pessoa tem a capacidade de jogar um sêmen, né? Uma semente no seu cérebro e te alterar o seu humor, né? Isso por quê? Porque você é inseguro. Você não se conhece. Quando você se conhece, você não se abala tão fácil, né? Com as sementes que os outros jogam, as ideiazinhas que os outros jogam, né? Tem muita gente aí que é do mal, né? A pessoa joga uma semente de perturbação, né? Uma palavra, né? Que faz com que você fique inseguro a respeito de alguma situação. Né? Muitas pessoas são pessoas do mal mesmo, né? Às vezes elas não fazem isso nem conscientemente. Elas gostam de ver o outro transtornado, gostam de ver a emoção do outro abalada, são pessoas negativas. São pessoas que são inseguras e elas gostam de ver o outro mal para que elas se sintam bem. Né? É aquela história da menina muito linda que anda com menina feia, né? Para que a beleza dela sempre se sobressaia. Por isso que às vezes ela tem a bonita anda com a feia. Para se sobressair mais ainda, porque no fundo essa menina bonita não se sente bonita. Ela precisa de algum artifício, de algo externo para ela confirmar isso. Então pessoas inseguras são muito perigosas. É muito importante, perigosas para elas e para os outros, né? Então é muito importante você saber quem você é. Quem é você, né? Às vezes o cara parece, né, um grande guerreiro, né? Inclusive pessoas que querem externalizar, digamos assim, né? Querem ter esse estereótipo de muito forte, né, de muito poderoso, geralmente são pessoas inseguras, porque quem é realmente forte não mostra a sua força. Ou quando mostra, é uma coisa natural. Você sente que não é forçado, é da pessoa. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, né, de um filme que eu gosto muito. Acho que filmes são coisas que nos ensinam muito. Sabe, eu aprendo muito com filmes. Às vezes as pessoas pensam que um filme de ação, né, é só um filme de ação. Não, tem muitas lições que você aprende nos filmes.
Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, de alguém que sente o que é. E muitas das vezes, isso é até negativo, né, porque às vezes você, por exemplo, tem pessoas que são agressivas. Né? Isso é delas, elas são agressivas. Eu sou meio assim, né? Eu sou meio agressivo. Não sou agressivo de violência física, mas eu sou uma pessoa que, como eu sou muito centrado em mim mesmo, como eu sou intolerante com a asneira, com idiotice, eu sou uma pessoa que não tem que tomar muito cuidado na minha socialização. Por isso que até me afasto para livrar os outros de mim, né? Porque, cara, você não pode impor o seu modelo de vida aos outros, mas, porra, não dá também para ficar aguentando idiotice, né? Então, para eu não ser intolerante com os imbecis, com os idiotas da sociedade, eu me afasto deles, né? Para não ter atrito, porque às vezes é difícil você ver comportamentos imbecis, imbecilóides, né? De gente que não... Pô, tem merda na cabeça, como eu digo, eu não tolero religião, não tolero comportamento religioso, não tolero essas asneiras. Então, em algum momento, eu vou me tornar agressivo, né? Verbalmente agressivo. Eu vou ouvir certas coisas, vou ver certas coisas, não vou ficar quieto, né? Então, não dá para ter convivência com cristão, porque eu reconheço que é uma ignorância. Entende? Que é um comportamento de pessoas infantis, mentalmente infantis, né? Numa sociedade que já está cientificamente bem desenvolvida, para a gente saber que religião é uma carência humana, não tem nada de realidade. Né? E aí você tem que conviver com essas pessoas que, em sua grande maioria, são ignorantes, né? São muito emocionais. Né? Então, complicado. E aí, né, os filmes, vamos falar dos filmes. Então, o que eu estou dizendo, eu sou uma pessoa que, a minha essência é assim, né? Agressiva. Tem outras pessoas que são, por exemplo, né? Querem casar, querem ter filho, querem constituir família, acham, né? Desejam aquilo ali, mas não tem aptidão. Casamento não é para elas, né? Elas vão trair, elas não vão dar atenção para os filhos. É o famoso cara que não nasceu para casar, né? Então é a energia da pessoa. Você tem que aprender, né? Que tudo nessa vida é energia. Né? Tudo nessa vida é ação e reação. No mundo humano, o tempo inteiro a gente está jogando informações, né? E essas informações vão voltar para a gente. O outro vai receber e vai dar um retorno. Então, o tempo inteiro você está trocando informação, trocando energia, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psíquico. Né? Então, como tem uma frase que diz, né? Os iguais sempre andam juntos. Então, você também tem que parar para pensar, né? Com quais pessoas você se relaciona, se não com aquelas com as quais você tem empatia. Você se aproxima de pessoas que são iguais a você, pô. Você não vai buscar o diferente. Esse negócio dos opostos se atrai é só para sexo, é só na sexualidade, mas no campo das ideias, né, no psiquismo, os iguais é que se atraem. E aí, né, eu queria falar aqui do filme Rambo, né? Um filme que o Rambo 1 acho que ganhou até o Oscar, né? Se eu não me engano, acho que foi de melhor filme. O Rambo, né, é um personagem muito interessante, que ele é a guerra. Aí você vê um filme, você acha que é só um filme de ação. Então tem o filme Rambo 1, né? Acho que teve o Rambo 1, Rambo 2 e Rambo 3, que são os filmes que eu achei assim que tem mensagem para passar. O Rambo 4, o Stallone já estava velho, aí já foi na franquia, foi para ganhar dinheiro mesmo, né? Agora, o personagem em si que é muito interessante, né, do Rambo. Por quê? Porque ele é a guerra, né? Aquilo tá nele, entende? Ele não é simplesmente, né, um guerreiro comum, ou, né, ele não é um guerreiro que tem os interesses que muitos guerreiros têm, por exemplo, os mercenários, ou ele não é um guerreiro que ele está preocupado com questões mundanas, né? É o cara que aquilo está nele, né? Apesar dele ter sido bem treinado, né, nas forças especiais, né, o próprio coronel que treinou ele, né, o coronel Trautmann fala, ele sempre foi o melhor, porque ele é um cara que ele vivencia a guerra o tempo todo. Então o que acontece com o Rambo? Né? Por exemplo, no Rambo 1, né, ele chega numa cidade, a guerra já acabou e tal, ele foi dispensado lá do exército, né, desempregado, chega numa cidade e só dele chegar nessa cidade ele já provoca problema. Só com a aparência dele, só com a forma com a qual ele se veste, né, com aquele uniforme militar, largadão, né, fechado, né, sério,
ele já provoca as autoridades locais. E daí, como ele não tem nada a perder, né? E ele é a guerra, ele não aceita desaforo, né? E começa um problema sério. Ou seja, ele leva a guerra para aquela pequena cidade, simplesmente porque ele não aceitou, né, que o policial levasse ele para fora da cidade, né? Porque não gostou da atitude dele. E aí começa todo um conflito, e ele praticamente destrói boa parte da cidade, né? Machuca a gente pra caralho. É um filme muito interessante, né? Ele arrebenta com os policiais. Ele, né, tem uma parte, né, que ele tá na cidade que ele tá meio deslocado, mas quando ele vai pra floresta, é a área dele, né? Então é muito interessante que ali ele faz várias armadilhas e fere diversos policiais. E, tipo assim, aquilo é dele, né? Aí o Rambo 2, por exemplo. O Rambo 2, ele também... Aí tá preso, né? Prenderam ele. Então, o Rambo 2, ele tá lá na cadeia. Aí oferecem a ele uma missão, vai limpar a ficha dele, né? Se ele concluir, simplesmente ir lá no Vietnã, bater algumas fotos, né, para provar que não tem mais prisioneiro lá, porque tem o pessoal do Congresso lá que está pedindo para ir resgatar, né, possíveis, né, prisioneiros de guerra lá no Vietnã, e tem um grupo que quer, né, que não quer gastar dinheiro com isso, que quer que ele bata foto lá de campos desertos para provar que não tem prisioneiro de guerra no Vietnã. E aí, né, ele decide ir nessa missão. Porra, era só ele chegar lá e bater foto, né? Só isso. E voltar e a vida dele estava resolvida, né? Os crimes deles iam ser perdoados, ficha limpa. Mas o que acontece? Como o Rambo é a guerra, né? Ele chega lá e não aceita bater sua foto, né? Ele vai lá, acaba até descobrindo um prisioneiro lá, resgata, né? Aí o exército, porra, não gosta disso, né? Os mercenários não gostam disso, porque eles queriam exatamente provar que não tinha prisioneiro, para lucrar e tal, para não gastar dinheiro indo lá resgatar prisioneiro. E aí Rambo é abandonado, se fode tudo, né? Rambo 3, cara. E ele tá, né? Aí Rambo 3, ele tá lá acho que tá na Tailândia, sei lá, tem algum lugar lá. E no mosteiro, né? Olha só, o cara buscando a paz. Por quê? Porque ele é a guerra, né? Então você só busca o que você não tem, né? Aí ele buscando a paz, sempre ajudando lá os monges, trabalhando, uma miséria danada. Lutando, né? Lutava lá até para poder ganhar dinheiro, né? Para dar o dinheiro para os monges, para ajudar o mosteiro. Então o cara, ele simplesmente não tinha interesse no mundo, né? Ele só tinha interesse na guerra. E aí grupos do governo vão lá chamar ele para ir lá no Afeganistão cumprir uma missão lá. Aí ele não aceita, né? Ele fala, não, estou em paz, não quero mais saber de guerra. Aí o que acontece? Mandam o Coronel Trautmann, que treinou ele, né? E aí o Coronel Trautmann acaba sendo preso. Aí pronto, né? O Rambo tem que ir lá. Porra, prendeu o cara como se fosse um pai para ele, pô. Prenderam ele, vou ter que ir lá. E vai de novo para a guerra. Então o cara só atrai a guerra. Inclusive tem uma cena, né? Que tem uma cena no Rambo 2 que uma parceira do Rambo lá que está auxiliando ele na missão, ela pergunta, né, se que o Rambo gosta da guerra, né, gosta de lutar. Aí o Rambo fala, né, para você vencer a guerra, você tem que ser a guerra. Isso é muito interessante, né? Então você vê que o cara, a energia dele na forma, você vê todos os filmes, ele está sempre vestido de forma militarizada, está sempre fechado, né? Sempre blindado, sempre com uma proteção, até mesmo emocional, né? Bloqueando as outras pessoas. Então ele é um cara da guerra. Enquanto outros guerreiros estão preocupados em ganhar dinheiro, estão mercenários, né? Preocupados em, sei lá, com qualquer questão, ele não. Ele só pensa nisso, ele só foca nisso. Então, dentro da mente dele, ele está dentro da guerra. E para onde ele for, ele vai atrair a guerra, vai provocar a guerra. Então, é interessante isso, né? Você entender que a sua postura diante da vida, né? A forma que você vê a vida aqui dentro, reflete fora. Se você é uma pessoa de guerra, você vai atrair guerra. Não adianta querer buscar paz, né? Porque, como eu falei, você só corre atrás do que você não tem. Então, se você é uma pessoa, né, uma pessoa muito triste, né, muito depressiva, se isso sempre foi a sua essência, vai ser difícil você sair fora disso, porque é uma coisa que você já introjetou.
É o modo que você sabe viver, é o modo como você sente a vida. É por isso que eu digo, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma depressão existencial natural por ser niilista, por observar que essa vida aqui não tem sentidos, né, prontos. Então eu estou aqui nesse processo, né, de me aculturar, de me tornar mais adulto em termos de consciência, para poder entender que eu tenho que conviver com a ausência de sentido. Eu tenho que conviver com a ideia de que tudo é uma construção. Né? Então isso é uma elevação de consciência. Entretanto, né, eu não sou um cara que vivo triste, pô, que vivo para baixo, né? Porque mesmo porque isso também atrai doença, né? Minha depressão é existencial, né? É racional, uma depressão racional. É como eu digo, é uma depressão justificada. Mas não é uma depressão do corpo, eu não me abato, né? Eu não vivo de ombros caídos. Minha atitude é peito para fora, né? É ombros, né? Erguidos, a cabeça erguida. Essa é a minha postura. Então, eu não sou um cara deprimido. Entende? Mas isso é a minha essência. Né? Eu sou um cara que eu não vim aqui para ser dominado, eu vim aqui para dominar. Entende? Então, essa é a questão de autoconhecimento. É a questão de você saber quem você é. Então isso é muito importante, né? Essa busca, porque não adianta querer construir uma personalidade falsa, uma persona, uma máscara. Não adianta. Você tem que entender que você tem que desenvolver os aspectos que já estão em você. Como eu falei inicialmente, até por uma profissão. Não adianta querer coisas que não são para você. Não adianta querer se enfiar num lugar onde você não domina, né? Então você vê que tem certos artistas que fluem, né? Eles não ficam nervosos. A vida deles é plateia, palco. Então o cara simplesmente ele não tem nenhuma tensão. Aquilo ali para ele é natural, né? Pessoas que cantam é natural. Pessoas que sempre cantaram, sempre gostaram de cantar, de se expor, de público. Isso são os mestres, os que têm a maestria, né? Em todas as áreas, né? Do conhecimento é assim. Então, e da expressão. Então eu queria falar um pouco aqui sobre isso, né? Tem muita gente aí que não conhece o filme Rambo, né? O pessoal mais jovem, dê uma olhadinha, né? Acha fácil na internet para assistir. E Rambo 1, 2 e 3 são filmes muito bons, né? Você vai se divertir muito em termos, né, de produção, são filmes muito bem produzidos. A figura do Rambo é uma figura muito interessante, realmente o Stallone arrebentou, né? Não dá para imaginar outro ator fazendo o Rambo. O Rambo é o Sylvester Stallone. Então, a rusticidade, né, a força, as técnicas, muito bacana, entendeu? Então, quem quiser assistir aí, Rambo, eu indico os 3 filmes, são muito bons. O terceiro filme, porra, tipo assim, uma experiência visual, né, de combates e de grandes helicópteros, se passa no deserto, né, o terceiro filme. Então, é muito bacana. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.